uma perspectiva cristã, entendemos que a maldade humana decorre de um ato de rebeldia contra Deus, assim, dos princípios, o princípio da criação, motivada sempre por nossa mania de grandeza, de superação, que é própria da condição humana, de autoafirmação. Que aí, se algo como assim nos envolve, e envolve de fato a todos os seres humanos, acho que uma das grandes lutas da condição humana é controlar sua vontade de domínio, de controle, de autoafirmação exagerada. Então, se isso não é possível, se a gente não consegue se controlar, então tudo mais se torna permitido e a gente relativiza tudo isso em função dos nossos próprios interesses, dos nossos caprichos, das nossas vontades. Se os humanos não são capazes de pensar profundamente sobre isso, sobre essa condição, estarem predispostos a se controlarem, eles sempre vão dar vazão a esse tipo de sentimento que termina sendo um ato que se volta contra ele mesmo, assim. E aí, de fato, os mais frágeis, como no caso das crianças, que vão sofrer em função desse tipo de ação, de maldade, de perversidade, assim. E aí, assim, como só Deus é bom, ele só faz o que é bom, mas como nós temos essa dimensão de autoritarismo, de querer ser o melhor, e para querer ser o melhor eu tenho que impor, tenho que dominar sobre o outro, então a produção da maldade vai se tornar uma decorrência natural, né? Porque se todos quererão o primeiro lugar, e como não há um primeiro lugar para todos, a disputa das relações humanas se tornarão institucionalizadas. Então essa estruturação que se pensa a partir da competição, mas essa competição ultrapassa o limite do saudável e gera um conflito, e esse conflito gera um autoritarismo que é produtor de violência, se tornou algo meio que aceito nas sociedades humanas, o que de fato é uma lástima, né? Olhando para o mundo ao nosso redor, eu não acredito que ninguém esteja plenamente satisfeito, a menos que essa pessoa lucre, ganhe com o tipo de perversidade e injustiça que há no mundo. Então, ao olhar para uma sociedade como essa, seja, me inquieta as violências diversas contra a criança. A violência mais brutal é a violência básica da sobrevivência humana. Nós temos ainda os dados aí de um percentual alto de índices elevados de mortes infantis até o primeiro ano de vida em função de doenças geradas pela falta de uma alimentação necessária, qualificada, balanceada para o bem-estar dessas crianças. Isso é uma coisa até constrangedora para falar. Alguém pode pensar, mas se alguém morre de fome, se morre de fome porque não tem o alimento necessário que lhe permita ter um nível de satisfação do seu organismo, de tudo aquilo que ela precisa para o seu bem-estar, para crescer de maneira equilibrada, a ponto de que ela possa superar todos os desafios da condição humana de sobrevivência física, especialmente no seu primeiro ano de vida. É um assunto que devia mexer com as igrejas, mexer com o Estado, mexer com os governantes, mexer com a sociedade civil. E nós vamos começar um assunto grave, porque começando por esse assunto, e por esse tópico, que é o mais, talvez, grave, porque também é constrangedor, acho que a gente iria atacando, e a partir daquelas crianças, aquelas famílias mais desrespeitadas nesse direito fundamental, que é o direito à alimentação, a gente então atacaria outros muitos. E aí nós temos uma agenda enorme pela frente, que passa por violência doméstica, que passa por desrespeito à qualidade da saúde, na falta de educação também de qualidade. E aí você vai para os meios de comunicação, você tem muita violência, e os estudos mostram isso, que os meios de comunicação apresentam. As crianças, especialmente na primeira infância, são como uma esponja de agregar, de assimilar, de acolher essas informações, aquelas imagens. E elas são também vítimas de uma sociedade que é violenta, tanto na prática quanto no simbólico, o que potencializa essa vontade de domínio, de querer ser o principal, de querer ser o maior, de se impor sobre o outro. Então a cultura da violência é uma cultura, infelizmente, permanente numa sociedade como a nossa. Superar isso, acho que é um desafio para a sociedade, para os meios de comunicação, para o Estado, para as organizações da sociedade civil, para as igrejas, especialmente, para que a gente pense em um outro mundo diferente desse que ia estar. Você precisa dar para essas crianças possibilidade de elas sonharem, de elas acreditarem no outro mundo, de elas se refazerem, de elas ajudarem a construir um outro mundo. Que quando o educador faz isso, ele também está lutando contra a realidade grotesca do seu contexto, e ele também não está se permitindo dominar, mas ele mesmo está se permitindo continuar a ter esperança, a lutar pela vida. Ninguém está aqui ingenuamente julgando que só alguém particularmente dá conta. Mas se a gente não resistir, se a gente não insistir, se a gente não persistir, nós teremos sido engolidos pela realidade cruel do mundo que nos circunda. Mas se a gente esperançar
de a gente sonhar, de a gente buscar, de a gente amar. E se a gente colocar isso no contexto do ambiente, da relação com as crianças, acho que a gente vai ter já nos salvado e vai ter tentado salvar os outros também.